Seja muito bem-vindo, eu sou Luciano S. e esse é o canal Casos Sobrenaturais Reais. Não deixe de fazer a sua inscrição e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos e escreva nos comentários de que cidade você está nos assistindo. Desde já, o nosso muito obrigado. O Último Adeus. Boa noite, Luciano e amigos. Meu nome é Clara e eu sou de São João del Rei, Minas Gerais. E isso que eu vou contar é a coisa mais triste que já me aconteceu na vida. Eu havia participado de um churrasco com alguns amigos do trabalho e eu estava voltando já tarde da noite para casa junto com alguns amigos que moravam no mesmo bairro que eu. Além de ser véspera de feriado, nós havíamos saído do nosso plantão e teríamos 24 horas para curar a ressaca até voltar ao trabalho novamente. Todos nós éramos enfermeiros recém-formados e nos conhecíamos há muitos anos. Um colega e eu estávamos brigando por causa de um vidrinho de molho barbecue que havia sobrado do churrasco. Ele estava muito bêbado e eu disse: "Pode levar esse molho e eu espero que ele te dê dor de barriga." Ele se chamava André. Nós éramos bem entrosados como equipe de trabalho e muito ligados por um laço de amizade que já vinha de muito tempo. Ao nos despedirmos, ele me deu um tapa na cabeça e eu gritei: "Não me dirija a palavra nunca mais na vida", e ele foi embora dando risada. No plantão seguinte, um sábado, eu cheguei ao hospital às 5 da manhã e o vi no corredor e me mantive na postura de não falar com ele. Ele se aproximou e me abraçou e nós fizemos as pazes. Eu disse: "Ok, vamos trabalhar, seu bebum." Quando eu cheguei na sala de enfermagem, eu comentei com as minhas colegas que o André estava com cara de morto por causa da ressaca. Elas me olharam surpresas e eu não entendi o porquê. Eu achei que era por causa da briga que tivemos no dia anterior e eu perguntei se estava tudo bem. Elas apenas ficaram em silêncio. Então, eu disse que o André havia me dado um abraço forte assim que eu cheguei e foi para o vestiário, com certeza tomar um engove para curar a ressaca. Uma colega deixou cair uma bandeja e me disse que não se brinca com essas coisas. Eu perguntei o que eu havia dito de errado e elas me contaram que na noite anterior que voltávamos do churrasco, ele, bêbado, insistiu em pegar o carro e acabou morrendo em um acidente. Elas me disseram que o corpo dele estava sendo velado naquele momento. Eu comecei a rir, achando que era uma piada, mas a chefe da enfermagem entrou e veio nos perguntar como nos organizaríamos para ir ao velório. Foi aí que eu soube que era verdade o que elas me disseram, Luciano. Naquele momento, eu senti uma vontade muito grande de vomitar. Eu comecei a me sentir mal, não só emocionalmente, como também fisicamente. As meninas viram meu estado e buscaram uma cadeira e me fizeram sentar, e só elas perceberam que eu ainda não sabia do que havia acontecido. Amigos, o André me abraçou assim que eu cheguei, e eu não sabia que ele estava morto. Eu juro por esse Deus que está no céu, que eu não estou mentindo e nem estava ficando maluca. Eu o abracei. Eu senti o seu cheiro, eu olhei bem nos seus olhos e eu até notei uma certa melancolia que eu acreditei ser efeito da ressaca. Eu chorei até ficar sem ar, porque ele era um grande amigo. Horas depois, no velório, eu não queria vê-lo dentro do caixão e resisti a acreditar que aquilo estava acontecendo de verdade. Finalmente, eu tive coragem de lhe dar o meu último adeus. E quando eu me aproximei, eu senti que parecia que o seu corpo não estava ali, e eu apenas via o seu rosto levemente desfigurado pela violência da batida. Eu gritava perguntando onde estava seu corpo, e eu dizia que aquele rosto não era o dele. Eu entrei em histeria. Eu fui retirada pelas minhas colegas, e eu gritava para ele que o que eu tinha dito aquela noite enquanto nos despedíamos era apenas uma brincadeira. O André gostava de brincar o tempo todo, jogando remédio na gente, fechando portas para nos deixar presas,
escondendo nossas chaves. Eu disse que aquela briga era na verdade apenas uma brincadeira, e tanto ele sabia disso que ele me deu um abraço quando eu cheguei. Todos souberam naquele mesmo dia que ele tinha morrido, menos eu, porque eu desliguei o celular quando ele começou a me ligar repetidas vezes. Eu acho que ele queria saber se eu havia realmente falado sério quando disse para ele não me dirigir a palavra nunca mais, e eu não o atendi para dar um susto nele, fazendo ele acreditar que sim. Mas é claro que eu não iria deixar de falar com ele por causa de um vidrinho de molho de churrasco. Luciano, algumas semanas depois, eu pedi para sair daquele hospital porque eu via o espírito do André vagando pelos corredores. Eu também ouvi a voz dele falando bem próximo ao meu ouvido, e eu não suportava a tortura de ficar me lembrando dele o tempo todo em todos os lugares que eu ia. Eu espero que ele esteja em paz, em um lugar de luz, pois eu gostava muito dele, e eu sinto a sua falta até hoje. Muito obrigada pela atenção de todos. O demônio daquela casa. Boa noite, Luciano. Há um tempo atrás, eu estava saindo com um rapaz com quem eu já estava há algum tempo. Em uma ocasião, ele me convidou para almoçar em uma casa no litoral que pertencia à sua família, para que eu pudesse conhecer seus pais que estavam passando um feriado lá. Eu concordei e nós fomos. Uma vez lá, eu pedi permissão para tomar um banho para estar bem apresentável e causar boa impressão quando os pais dele chegassem. O banheiro com chuveiro ficava no andar de cima, e quando eu comecei a subir as escadas, eu vi um espelho enorme no final do corredor. Eu me lembro que logo que eu entrei na casa, eu senti uma estranheza no ar, como se eu estivesse sendo observada por alguém ou por alguma coisa que estava na sala. Eu tenho a sensibilidade aflorada e eu percebo essas coisas na hora. Eu não comentei nada com ele, mas ao passar pela sala eu senti um arrepio dos pés à cabeça. Enquanto eu subia, eu pensei ter visto uma criança perto da entrada da varanda que podia ser vista daquele grande espelho. Eu consegui ver suas pequenas mãos segurando a grade, mas quando eu me virei eu não pude ver mais nada. Eu perguntei então ao meu namorado se ele tinha algum sobrinho na casa, pois eu estranhei aquela visão. Ela me pareceu ser bem real e eu tive dúvidas se aquela criança era uma pessoa real ou uma visão. Ele me respondeu confuso, querendo saber a razão daquela pergunta, mas eu preferi não contar o que eu tinha acabado de ver. Ainda estávamos no início do nosso namoro e eu não queria que ele pensasse que eu era maluca. Uma vez no banheiro, eu comecei a tomar banho enquanto ele estava lá embaixo. De repente eu ouvi alguém subindo as escadas e eu pensei que fosse meu namorado. Poucos segundos depois, alguém bateu na porta do banheiro. Vale ressaltar que o banheiro ficava dentro de um quarto, ou seja, era necessário abrir a porta do quarto antes e entrar, o que eu não ouvi acontecer. Isso me pareceu estranho, pois as janelas estavam fechadas e não havia vento dentro do quarto que pudesse ter aberto a porta. Quando eu saí do chuveiro e abri um pouco a porta do box, eu vi a porta do banheiro aberta, mas não havia ninguém lá dentro. Eu juro que eu estava completamente certa de que eu tinha fechado aquela porta direito, e eu achei muito estranho que ela estivesse aberta. Eu estava muito confusa e comecei a me vestir, ainda sentindo aquele desconforto de ser observada por alguém. De repente eu vi as portas de um armário se abrirem lentamente. Eu pensei imediatamente que poderia ser aquela criança que eu tinha visto minutos antes, mas como isso era possível, se meu namorado havia me assegurado que não havia mais ninguém na casa? Eu me apressei em terminar a me vestir, e quando eu estava prestes a descer, uma das portas de um dos quartos se abriu sozinha. Eu pude ver então um pequeno brinquedo, para ser mais específica, um caminhãozinho que veio rolando até meus pés.
Quando eu desci, eu perguntei a quem pertencia aquele brinquedo e ele me disse que às vezes a família recebia visitas de parentes e que aquele caminhãozinho provavelmente era do seu primo pequeno. No entanto, eu optei mais uma vez por não contar o que tinha acontecido. Nos sentamos para assistir TV na sala enquanto esperávamos seus pais, que chegaram dentro de pouco tempo. Mas, Luciano, aos poucos eu comecei a perceber uma sombra que se movia de um lugar para o outro entre a cozinha e a área de serviço. E ao mesmo tempo eu conseguia ver outra subindo as escadas, mas parecia que eu era a única que conseguia vê-las. Em certo momento, a mãe dele comentou que estava sentindo uma estranheza no ar. Instantaneamente, o pai fez um gesto para que ela se calasse, talvez tentando evitar que eu sentisse medo, sem saber que eu já tinha percebido tudo. Já no final da tarde, o meu namorado me levou para casa. Chegou a noite e eu me preparei para dormir. Eu me lembro de ter sonhado com o que aconteceu naquela casa. No sonho, eu vi notadamente aquela criança e as sombras, e em um determinado momento eu olhei novamente para aquelas mãos segurando a grade da varanda. Então eu pude perceber que eram mãos de um homem adulto refletidas naquele enorme espelho. Eu estava indo em direção às escadas e as estava subindo quando eu vi uma parte delas que estava quebrada com um buraco entre as grades. Enquanto eu chegava no quarto onde estava o banheiro, eu vi uma sombra cruzar o quarto e se deitar na cama. Eu a segui com a intenção de saber quem era, mas enquanto a via, aquela sombra se levantou da cama e entrou no armário, cujas portas se fecharam atrás dele. Foi então que eu acordei e percebi que era apenas um pesadelo. Eu me lembro que tudo isso me deixou com dor de cabeça. Eu tentei me acalmar e consegui dormir novamente, mas mais uma vez eu tive o mesmo sonho. Dessa vez eu comecei a explorar os quartos daquela casa e eu pude ver aquele mesmo caminhãozinho se movendo sozinho, como se alguém estivesse brincando com ele. Eu pude também ver as roupas nos armários do quarto, pois todas as portas estavam abertas. Em um dos armários do quarto havia um vestido vermelho, e então eu percebi que aquele quarto pertencia a uma mulher. Quando eu me virei para sair, eu senti as portas dos armários se fechando bruscamente atrás de mim. Eu continuei explorando a casa e os quartos. O brinquedo ainda estava se movendo sozinho, e algo estranho que eu também notei foi que a luz entrava pelas janelas de um quarto, e no entanto, lá dentro estava tudo escuro. Quando eu acordei, eu percebi que havia um ambiente hostil em todo aquele lugar. Eu sentia que, na verdade, não se tratava da alma de uma criança, mas sim de algo maior e muito mais maligno. Eu quero esclarecer que esse tipo de sonho, como eu os chamo, são mais como desprendimentos da minha consciência, estando em estado de relaxamento que me permitem viajar para onde eu quiser, sem que ninguém perceba, como em uma espécie de viagem astral. Tempos depois, eu voltei com meu namorado naquela mesma casa e, estando lá, eu pedi permissão para usar o banheiro de cima. Enquanto eu subia as escadas, eu me lembrava de tudo que eu tinha sonhado. Eu vi aquela mesma parte quebrada e dentro havia uma pequena gaveta que estava vazia. Eu contei ao meu namorado sobre o degrau quebrado e ele me contou que algum tempo atrás o local tinha sido alugado para uma família. Eles tinham um filho e foi ele quem havia quebrado aquele degrau. Uma vez lá em cima, eu fui direto a explorar os quartos, procurando pelos quartos o que eu havia visto nos meus sonhos. Eu encontrei o caminhãozinho e o vestido vermelho no mesmo lugar dos sonhos, até mesmo aquele quarto escuro, que agora estava totalmente iluminado. Eu fiquei surpresa com tudo que eu estava vendo, pois tudo era idêntico aos meus sonhos. Quando eu desci, eu decidi falar sobre o assunto com meu namorado. Eu perguntei se seu primo ou alguma criança tinha vindo visitá-lo, pois o caminhãozinho estava em um lugar diferente da última vez.
Ele me respondeu que não, e disse que a casa tinha ficado vazia o tempo todo e que tudo permaneceu trancado. Depois ele perguntou surpreso por que eu havia feito essas perguntas, e foi aí que eu decidi contar tudo o que havia acontecido, inclusive sobre os meus sonhos. No final, ele não acreditou e me chamou de louca, e foi a partir daí que nos separamos. Um tempo depois, nos encontramos novamente e ele me contou que agora a família aluga aquela casa, pois eles não suportam mais estar lá por causa do ambiente estranho que eles sentem, confirmando tudo o que eu havia dito. Ele também me contou que os mesmos familiares que alugaram foram embora pouco tempo depois porque não aguentaram o peso daquele lugar e decidiram se mudar para um hotel. Luciano, até hoje eu não voltei lá para descobrir o que realmente estava acontecendo, mas eu estou convencida de que o que habita naquele lugar é um demônio. Eu espero que todos tenham gostado desse relato e eu deixo aqui o meu muito obrigado a todos. Meu pai e as entidades. Olá, Luciano. Meu nome é Cícero. Eu tenho 52 anos e sou de Araucária, no Paraná. Eu adoro o seu canal, sou extremamente ligado ao mundo espiritual desde a minha infância e tive muitas experiências sobrenaturais no decorrer da minha vida. Os seus vídeos e os relatos contados com tanta clareza só confirmam para mim a existência de um plano espiritual e que este plano dos desencarnados sempre interfere no nosso plano terreno. Eu não tenho medo dos espíritos, eu tenho respeito por eles e como eu me relaciono de forma aberta com eles, eu exijo que eles tenham respeito por mim e eu aprendi a ser assim. E apesar desses limites estabelecidos, alguns confrontos já aconteceram. Eu sempre participei ativamente do canal com inúmeros comentários a respeito das histórias, muitas delas fantásticas e outras singulares e amedrontadoras, incompreensíveis para muitas pessoas, inclusive pelas próprias que sofreram os casos sobrenaturais. Já eu vejo a maioria dos relatos com muita naturalidade. Inclusive eu tenho muita facilidade em perceber e entender as situações. Parece até que meu espírito já sabe a explicação. Por isso eu ouço e compreendo. Eu não julgo, apenas analiso e tento mostrar nos comentários o meu ponto de vista e tentar ajudar a elucidar. Eu amo tudo isso. Eu me senti encorajado a enviar esse relato quando eu vi o seu vídeo sobre espíritos da morte em hospitais, pois eu vi uma semelhança muito grande com o acontecimento vivido pelo meu pai, que na época tinha 84 anos e sofreu vários microinfartos cerebrais, um tipo de AVC com menores efeitos colaterais. Meu pai faleceu com 93 anos, mas aos 84 anos ele foi hospitalizado por conta desses microinfartos cerebrais que ocorreram enquanto ele caminhava pela rua. Ele era um homem muito forte para sua idade, muito dinâmico e independente. Ele era bastante ativo e lúcido. Ele ia sozinho ao banco, à farmácia, conversava com os amigos, jogava cartas e até tomava banho de sauna no Clube Thalia, que fica no centro de Curitiba, onde morávamos na época. Quando ele passou mal, ele foi levado pelos amigos para um hospital de excelência em Curitiba, onde ele foi muito bem atendido. Os médicos diziam que como ele era forte e como foi rapidamente atendido, isso ajudaria muito na sua recuperação e tinha grandes possibilidades de ele não sofrer grandes efeitos colaterais ou sequelas. Então meu pai ficou em um quarto sozinho e eu e a minha esposa sempre íamos visitá-lo. Os medicamentos que ele tomava o deixavam meio sonolento e isso era necessário para diminuir a sua atividade física,
o que era essencial na sua recuperação. Em uma dessas visitas, o meu pai acordou. Ele me reconheceu e nós começamos a conversar. Aparentemente, ele parecia bem, até com certa lucidez. Nós ficamos até aliviados, mas nesse mesmo dia, 1 hora depois de acordar, meu pai, sem razão aparente, começou a ficar apavorado na cama do hospital. Ele começou a gritar pedindo para alguém afastar aquele soldado morto que estava na sua frente. E para alguém afastar aquele monstro, ou aquele demônio que estava andando pelas paredes do quarto. Ele dizia ver inúmeras pessoas mortas andando pelo quarto. Eu e minha esposa percebemos imediatamente que aquilo era um ataque espiritual, pois ele descrevia com detalhes o que ele via. Eu imediatamente peguei uma Bíblia que estava no criado mudo ao lado da cama e começamos a orar e a ler alguns salmos. Eu invocava Jesus Cristo e os espíritos de luz para afastar aquelas entidades malignas daquele quarto, e conforme fomos orando, meu pai foi se acalmando até dizer que não via mais nada. Uma enfermeira chegou logo em seguida e eu contei para ela o que havia acontecido, e ela disse que essas alucinações poderiam ter sido causadas pelos medicamentos ou até mesmo pelo trauma que ocorreu no cérebro. Eu, como uma pessoa esclarecida e de formação acadêmica, mas nunca cético, entendi e aceitei a explicação da enfermeira, que também foi confirmada pelo médico que o atendia. Meu pai conseguiu sair do hospital, mas infelizmente nunca mais foi o mesmo de antes, pois esse evento traumático causou uma contínua deterioração de suas condições físicas e de memória até o seu falecimento anos mais tarde. Mas, nos anos seguintes a esse evento, eu nunca vi ou ouvi meu pai falando a respeito das entidades que ele viu naquele hospital. Na minha opinião, o que ele viu realmente eram espíritos obsessores e malignos que ficam em hospitais com o perverso desejo de piorar as condições físicas e a sanidade dos pacientes, podendo inclusive se mostrar apenas para perturbar os visitantes e os profissionais que trabalham lá. Muito obrigado, Luciano, por ler o meu relato, pois eu sinto que ao contar esses casos, sentimos um alívio em nossos corações e em nossa consciência. Seu trabalho nesse canal é extremamente importante, tanto no plano material quanto no plano espiritual. Fiquem todos com Deus e até uma próxima.